a relação entre tempo e espaço no jogo estão completamente ligadas. Então, o jogo de posição, ele divide o campo basicamente a partir da proximidade da bola. Quando eu estou próximo da bola, eu estou no espaço de intervenção, então seria isso que está, esse espaço denominado pelo círculo azul aí, o que muita gente pode chamar de centro de jogo também, se for para uma outra literatura. Além do espaço de intervenção, né? Quando eu aumento esse perímetro em relação à bola, é o espaço de ajuda mútua, ou seja, os jogadores que estão participando efetivamente daquele momento de construção, porque estão próximos do portador da bola, então são linhas de passes mais fáceis. E também tem o espaço de cooperação, que é o espaço entre o espaço de ajuda mútua e o espaço maior do jogo, né? Que seria esse espaço tipografado, digamos assim, pelo perímetro preto. A união disso tudo, né? A soma disso tudo são os espaços de fase que o Peralta cita, inclusive é o título do livro dele. Dito isso, né, isso posto, é interessante entender que a gente pode aumentar ou diminuir a relação dos espaços de acordo com a forma com a qual o atleta interage com o tempo no jogo. Como assim, Rafa? Peraí, fosse filosofar longe. Na medida que o atleta, por exemplo, tem bola e ele decide ficar com a bola, ele pode, por exemplo, nessa atitude, nessa decisão, imagina um zagueiro, por exemplo, ele vai atrair um jogador que antes não estava próximo dele para próximo dele. Na medida que ele faz esse movimento, né, na medida que ele faz que o adversário faz esse movimento, que ele é atraído, isso significa dizer que aquele espaço que o adversário ocupava antes já não é mais ocupado. Então existe uma relação espacial diferente por causa desse movimento de saltar a pressão do adversário. Na medida que o adversário salta a pressão e encaixa nesse zagueiro aí que a gente está dando exemplo, ele vai gerar espaço nas próprias costas, por exemplo. Se o espaço das costas dele for compensado por uma cobertura, vai gerar espaço nas costas da cobertura. E se a cobertura tiver também um espaço compensado pela cobertura da cobertura, assim vai gerando espaço sucessivamente até chegar no espaço entre a última linha e o goleiro. Então, a forma com a qual a gente lida com o tempo no jogo vai determinar o espaço que é o espaço que dá para ser efetivamente jogado no jogo. Então, por exemplo, se eu decido guardar a bola comigo e fazer a bola rodar depois que eu sou pressionado, ou entrego a bola, passo a bola depois que eu fui pressionado, isso significa dizer que eu gerei, pelo fato de ter ficado mais tempo com a bola, um espaço diferente no jogo. Imagina que eu tenho bola, por exemplo, sou um zagueiro que tem bola, e eu não quero ser pressionado. Então, o que é que eu faço para não ser pressionado? Para não ter o meu espaço diminuído, para não ter o meu espaço constrangido. Eu posso jogar um pouco mais rápido. Isso vai fazer com que acelerar o jogo, vai fazer com que eu jogue sem ser pressionado, vai fazer com que eu jogue sem ter oposição. Então, a relação entre tempo e espaço no jogo estão completamente ligadas, estão completamente entrelaçadas, e elas vão determinar a forma com a qual essa equipe joga e a forma com a qual esses jogadores se relacionam com o próprio jogo. Bom, dito isso, explicado a forma com a qual eu entendo os espaços, que é a forma com a qual o jogo de posição olha para os espaços, é interessante a gente falar sobre uma outra perspectiva dos espaços do jogo de posição, o famoso, até produzir conteúdo sobre isso, chamado 4 espaços, que é a relação espacial entre a cooperação e oposição. Como assim, Rafa? Cooperação e oposição. Ou seja, entre o portador da bola e o seu marcador direto. Então, na medida que a gente entende esses espaços, a gente vai entender que existem atletas que se caracterizam mais por dominar um determinado tipo desses 4 espaços do que outros. E atletas que não tem isso. O atleta, cara, é tão bom, é tão fera que ele domina todos os espaços. Então, Rafa, o que é que são essas cores aí? Esse vermelho, esse rosa, né? Esse amarelo, rosa aqui pequenininho, ó. Não sei se o mouse está ligado para vocês, mas esse rosa pequenininho aqui, esse azul aqui. Esses são os 4 espaços. Então, o que seria o primeiro espaço? A distância entre o opositor e o portador da bola. Então, qual é a distância que o Neymar está do Maguire aí? É esse espaço amarelo. Então, esse espaço amarelo é o primeiro espaço. Tem atleta que lida muito com esse espaço. O Robin, o Messi, por exemplo, ele conduz a bola em direção ao opositor e na medida que ele conduz a bola em direção ao opositor, ele diminui esse espaço. Quando ele vai diminuindo esse espaço, ele efetiva o drible em seguida. Tem atleta que não, que ele precisa desse espaço maior para poder vencer o duelo, para poder driblar, para poder passar, para poder tomar alguma decisão. Então existem atletas como o Xavi, por exemplo, que eles estão o tempo todo aumentando essa relação com o adversário. Quando ele domina a bola, que o adversário vai pressionar, ele muitas vezes anda para trás, ou já domina orientado para trás, para poder fazer
com que esse espaço entre ele e o opositor dele aumente, né? E aí, quando ele aumenta esse tempo, quando ele aumenta esse espaço, o que é que ele aumenta? Necessariamente, ele aumenta o tempo dele. Então, opa, Rafa, o atleta que ele aumenta o primeiro espaço para o seu opositor, aumenta o que seria, no exemplo, o espaço amarelo, significa dizer que ele está aumentando o tempo dele também? Sim, significa que ele está aumentando o tempo dele também. Então, quando ele aumenta o espaço para o opositor dele, ele está gerando tempo em benefício próprio. A gente vai falar um pouco mais especificamente disso mais para frente. Já existem outros atletas que eles lidam muito bem com o espaço nas costas do adversário, que seria o espaço azul aí. Como assim, Rafa? Ou seja, são atletas que eles já executam o duelo, eles já driblam, já vão para um, né? Para um contra um, medindo qual é o espaço que existe nas costas do adversário. O que é que vai dar para fazer depois que ele vence o duelo? Isso é muito importante. Neymar é um jogador que tem isso muito forte, né? Tem jogadores que até têm um duelo muito forte, mas depois que vencem o duelo, não tem essa dimensão do espaço nas costas muito bom. Gabriel Barbosa, por exemplo, é um atleta que tem uma certa dificuldade. Geralmente ele ganha o primeiro duelo e não ganha o segundo, porque ele tá sem noção do espaço das costas do seu opositor, só para pegar um exemplo. Então tem atletas que se relacionam melhor com esse espaço, que medem, que entendem esse espaço aí atrás do opositor. Já existem atletas que se relacionam muito com o espaço das suas próprias costas, como o exemplo que eu dei com o Xavi, o exemplo que eu posso dar agora com o Davi Silva. Seja atleta, o Arrascaeta, a gente já viu o Arrascaeta fazendo isso, o atleta que quando tu pressiona ele, ele gira no próprio eixo e acha o espaço que tem nas costas dele e sai jogando. Então é aquele atleta que a gente costuma dizer na pelada, né? Que a gente não acha o cara, a gente não consegue pressionar o cara, não consegue marcar o cara, porque ele tá sempre se escondendo a bola, né? Ele é o bruxo, o mágico, ele tá sempre ali escondendo a bola e não tem como roubar a bola dele. Então esse atleta é um atleta também muito relevante, é um atleta que também entende muito do jogo. É um atleta diferente, mas é um atleta que também entende muito do jogo. E entende muito do jogo em relação a gerar tempo e espaço, tá? Só para ficar claro. E também tem um atleta, que seria o último espaço aqui a ser citado, que é o espaço entre eu e a bola, ou seja, o portador da bola e a bola. Tem um atleta que conduz a bola com tapas mais longos, então ele aumenta a distância dele para a bola. Até o caso do Bruno Henrique, que a gente falou na live passada, é assim. E tem atletas que conduzem a bola com a bola coladinha no pé, como é o caso do Messi, que eu já citei agora há pouco, né? Então o espaço entre ele e a bola é sempre curto, ele tem maior controle da bola. Rafa, qual é o benefício, qual é o prejuízo de controlar perto ou controlar longe? Quando eu controlo longe, eu domino maiores espaços que eu consigo sprintar, que eu tenha muito corredor, e quando eu tô com a bola próxima do pé, eu tardo mais a acelerar, mas também tenho maior controle da bola, eu tenho maior controle para fazer os dribles curtos, vencer os duelos ali em pequenos espaços, beleza? Quando essa imagem é bem famosa, inclusive, acho que essa imagem está no livro do Guardiola, né, que era a forma, dizem, né, que é a forma com a qual ele divide o campo, né, nos treinos, e essa divisão se tornou uma divisão, entre aspas, correlacionadas com o jogo de posição. Pessoal, só para deixar claro, eu não preciso necessariamente dividir o campo assim para praticar jogo de posição, tá? Para ser um treinador que tem intenção de jogo de posição. E por que ele dividia o campo dessa forma? Porque dessa forma ele conseguia setorizar melhor o campo, né? O campograma dele ficava mais coeso para as ideias, né? Para o modelo de jogo dele. E além disso, ele dividiu o campo em 5 corredores, né? Esquece as linhas horizontais. Essas linhas aqui, ó, que o mouse está mostrando aqui. A linha da grande área, a linha do meio campo. Esquece essas linhas. Foca só nas linhas verticais. Foca só nas linhas verticais, a gente vai ver que tem aqui um corredor, 2 corredores, 3 corredores, esse corredor do meio é maior, 4 corredores, 5 corredores. Então, o Guardiola, reza a lenda, né? Dividia o campo no Bayern, acredito que se ele fazer isso lá, ele continua fazendo isso nos outros clubes, no City, por exemplo, ele dividia o campo em 5 corredores. Então, corredor lateral direito, corredor central, corredor lateral esquerdo. E esses 2 corredores aqui, entre o corredor central e os corredores laterais, eram chamados de meio espaço. Ou seja, isso aqui era um referencial, e eu já conversei com atletas profissionais de alto nível, jogando Série A no brasileiro, que dizem que já me relataram, Rafa, o referencial do meio espaço me ajuda muito no jogo, porque me dá uma localização em relação ao campo que me dá uma vantagem, de entender qual é a regra de ação que eu vou utilizar ali. O que é que rola aqui com esses 5 corredores, né? Por que dividir em 5 corredores? Eu consigo discernir melhor quais são as características dos atletas em relação ao espaço que ele é melhor aproveitado, em relação ao espaço em que ele tem mais característica de acordo com o lugar no campo. Como assim, Rafa?
E aí a gente entra na divisão entre espaço de força e espaço de habilidade. Então, qual é a divisão primária? Não é a divisão correta, mas é a divisão primária de espaço de força e espaço de habilidade. Corredor central, jogo denso, centro de jogo denso, muita gente no espaço pequeno, é o chamado, para o jogo de posição, de espaço de habilidade. Corredor lateral, ou seja, espaço nas costas, muita situação de 1 contra 1, chamado de espaço de força. Rafa, por que é primária e não correta? Porque eu posso ter um corredor lateral denso. Em algum momento do jogo, eu posso ter um corredor lateral com muita gente e aquele corredor lateral se tornar um espaço de habilidade. E eu também posso ter um corredor central, dependendo da forma como a equipe marca, dependendo da forma com a qual o jogo desanda, né? Um corredor central vazio, um corredor central para espaço de força. Então, essa correlação entre os corredores centrais, espaço de habilidade, corredores laterais, espaço de força, tem a ver com a quantidade de vezes que esses espaços se tornam espaço de força e habilidade. De fato, o corredor central se torna mais vezes espaço de habilidade do que o corredor lateral. O corredor lateral se torna mais vezes espaço de força do que o corredor central. Mas isso não é uma regra, como eu percebo muita gente quando está falando sobre jogo de posição falar. O corredor lateral é espaço de força. Não, o Flamengo do Jesus, o Jesus, inclusive, que bebe muito do jogo de posição, já falou do Cruyff, já falou do Guardiola. Se tu olhar o Barcelona do Guardiola, 2008, 9, 10, e se tu olhar as equipes de Jesus hoje, é a mesma estrutura de ataque, baixar o primeiro médio entre os zagueiros, faz quase que um rondo no corredor lateral, os atacantes, né, seja jogando com três, seja jogando em dupla, pivotando ali o meio espaço, então tem um atacante que baixa mais enquanto o outro está preparado para atacar a profundidade, na medida que a bola circula, eles invertem, enfim, era muito aquilo que o Pedro e o Villa faziam, por exemplo, no Barcelona do Guardiola. Quando tu olha e eu vejo gente falando que o Jesus faz ataque não sei o que, ataque how to flow, ataque bananá, isso aí esquece. Então, eu posso fazer do corredor lateral um espaço de habilidade. Posso fazer do corredor central um espaço de força também, dependendo da forma como o adversário olha para o jogo.